Senhor, o Senhor sabe que esse jovem já é separado pelo Senhor. As autoridades da terra também, que são autoridades sobre a vida dele, já delegou sobre ele também autoridade constituída aqui na terra. E nós nesse momento estamos com o coração aberto para ouvir o que vai sair da boca do teu servo. É tão jovem, mas compromissado com a verdade. Usa a vida dele para nos edificar nesta noite. Fala conosco e nós rendemos ao Senhor toda a honra e toda a glória. Amém. Glória a Deus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Por gentileza, se coloque sobre os seus pés. Glória a Deus. E abra sua Bíblia comigo no segundo livro dos Reis, capítulo 2. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 2. Glória a Deus, sou grato a Deus por esta oportunidade. A Deus eu tributo toda a glória e toda a honra. Deus abençoe o pastor dessa casa, junto com a sua digníssima esposa. Também mando um abraço para o meu pastor regional, pastor Joseph e sua esposa, e todos os demais pastores que têm cuidado da minha vida, né? Pastor Dejair, pastor Alberto, todos que fazem parte da minha história. Glória a Deus. Segunda Reis, capítulo 2, nós vamos fazer a leitura de alguns versículos. Nós vamos estar fazendo leitura do versículo 9, e após o versículo 9, nós vamos ler do 13 ao 15. Isto é, Segunda Reis, capítulo 2, do versículo 9, depois 13, 14 e 15. Irmãos, eu sou apaixonado pelo mistério da palavra, porque todo o mistério da palavra é revelado em Cristo Jesus. Então eu não sei qual mistério que vai ser desenrolado, mas eu sei que Jesus vai ser revelado através da palavra. Amém? Glória a Deus. Assim escrito está: sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Versículo 13. Também levantou a capa de Elias, que dele caíra, e voltando-se, parou à margem do Jordão. E tomou a capa de Elias, que dele caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um ao outro lado, e Eliseu passou. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Eu quero que você repita comigo a capa, mais forte, a capa do Espírito Santo. Hoje nós seremos envolvidos pela capa do Espírito Santo. Deus, em nome de Jesus, eu peço a Ti, Senhor, que nessa noite não seja eu, Samuel, pregando, mas que seja o Espírito Santo do Senhor tomando a minha boca para falar com a Tua noiva, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você que pode, ocupe seu assento, glorificando o nome do Senhor. Queridos e amados irmãos, Elias e Eliseu são uma dupla, posso assim chamar, como um professor e seu aluno, como um instrutor e o seu discípulo. Eliseu era um admirador daquilo que Deus tinha colocado na vida de Elias. Tamanha era a admiração de Eliseu para a vida com Elias,
Tanto é que, por um chamamento espiritual, Eliseu convoca sua família, pela ordem de Elias, para uma última refeição, dizendo: a partir de agora, eu vou sair do terreno da teoria e vou contemplar com os meus olhos a praticidade do evangelho profético. Ele reúne a sua família, ele faz uma última ceia, e após isto, ele deixa tudo para seguir o profeta Elias, e assim ser o seu co-herdeiro, se assim podemos chamar. Elias e Eliseu caminham juntos em um ministério que talvez em escrituras possa não ser muito extenso, mas em um tempo estimado foi um tempo suficiente para Eliseu ter muitas experiências como um discipulado de Elias. Elias foi chamado por Deus em um momento muito particular de Israel. A nação de Israel estava dividida entre dois povos, Reino Norte e Reino Sul. E Elias é chamado para inúmeros tipos de profecias. Havia momentos que Elias trazia palavras de multiplicação, mas a maioria delas eram palavras de repreensão. Elias declara que não cairá chuva sobre a terra, segundo a minha ordem, e não caiu. Mas é interessante que ele não fala isto porque ele é o Elias, mas é porque ele é alguém que carrega a presença do Espírito Santo. Tanto é que Elias não teme, ou melhor dizendo, Elias, na hora que é tomado por Deus para profetizar, ele não teme. Mas depois do Espírito usar sua boca, a carnalidade de Elias grita por muitas vezes. Nós podemos ver à luz das Escrituras Sagradas, Elias fugindo para a caverna. Nós podemos ver à luz das Escrituras Sagradas, Elias com medo de ser caçado e morto. Mas o que eu acho interessante é que quando o Espírito Santo usa alguém para fazer uma obra determinada, há uma tamanha coragem que é sobre-humana. E o que eu acho interessante é que Deus não larga uma bomba na sua mão para ela explodir e destruir a sua vida. Enquanto Elias profetizava que não haveria chuva na terra, Deus abre um caminho para Elias chegar num riacho aonde tem água, e Deus ainda diz: ainda antes de você chegar, Elias, eu já mandei os corvos para te alimentar. Isto é uma perspectiva de quem vive à mercê da palavra do Espírito Santo de Deus. Eliseu contempla posteriormente outros feitos de Elias. Elias, por seu discernimento espiritual, sabia que sua hora era chegada. E no decorrer do começo do capítulo 2 de 2 Reis, a Bíblia vai dizer que Elias, ele antevém dizendo: Eliseu, a minha hora é chegada. E Elias, ele toma 3 trajetos, repita comigo, 3 trajetos. Primeiro, Elias diz assim: Eliseu, fica por aqui, porque eu vou para Betel. Só que Eliseu, sabendo que Elias vai partir, ele não quer ter uma despedida, ele quer ver Elias partindo. Então ele diz: Elias, eu vou contigo para Betel. Quando Elias chega em Betel com Eliseu, Elias pede para Eliseu novamente ficar. Ele diz: Eliseu, fica, porque agora eu vou para Jericó. Mas Eliseu diz: não, eu quero ir com você para Jericó, vamos juntos. Eu já andei com você até agora, eu já larguei a minha família, já larguei meu trabalho antigo, já larguei minhas ocupações, eu estou contigo. Você foi para Betel, eu vou para Betel. Você foi para Jericó, eu também vou para Jericó. Eles partem para Jericó. E o que eu acho interessante é que Elias coloca mais um desafio, dizendo: Eliseu, agora eu vou atravessar o Jordão, fica desse lado. Mas Eliseu diz: eu já larguei tudo, eu vou ficar aqui, eu não tenho nada. A minha única ocupação hoje é te servir, profeta, homem de Deus. Eliseu atravessa o Jordão, e creio eu, na minha conjectura, que pelo discernimento espiritual de Elias, Elias estava tentando observar
qual seria a postura de Eliseu? Porque Eliseu já largou tudo. Se Eliseu fica, ele tem um motivo para voltar ao seu ofício anterior, dizendo: Elias partiu, Elias tem uma palavra que ele vai se despedir, ele vai dessa para uma próxima, e eu posso voltar aos meus ofícios, porque as minhas obrigações com Elias acabaram. Mas Eliseu não servia necessariamente o homem Elias, mas o Deus que levantou Elias. Posso liberar uma palavra para a sua vida? Você não tem que ser fiel a esta casa pelo homem que dirige esta casa. Você precisa ser fiel a esta casa porque há um Deus que separou um homem para cuidar desta casa. Eu posso liberar algo de Deus para a vida de alguém? A maior fidelidade que você pode ter na sua vida não é com homens. A maior fidelidade que você pode ter nessa vida é com Deus. A partir do momento que você criar um relacionamento fiel com Deus, você vai ver a sua vida sendo fiel com pessoas que você deve ser fiel. Eliseu confia no Deus que chamou Elias. Então Eliseu diz: eu não segui Elias até agora, para no momento que ele for partir, eu volto, eu retrocedo. Eliseu estava dizendo com outras palavras: eu já andei demais para parar. Eu já vivi muita coisa para parar. Eu já vendi o que eu tinha. Eu já larguei o que eu tinha. Eu já me despedi dos meus pais. Eu já abandonei os meus carros. Vamos conjecturar. Eu já abandonei o meu rebanho. Eu já me entreguei ao ministério. Eu não posso retroceder porque o homem de Deus disse que vai partir dessa para uma próxima. E quando eles atravessam o Jordão, interessante que atravessando o Jordão, nós sabemos bem, estudando tanto a geografia, quanto vendo até os dias atuais, que o Rio Jordão é uma corrente, ou seja, é uma água pesada, é uma água que empurra. Então não é de fácil acesso simplesmente atravessar. O Rio Jordão não é apenas um riacho, é um rio profundo e de águas correntes. Ou seja, um homem por si só não atravessa andando para o outro lado. Mas Elias, cheio de Deus, bate a capa e o Jordão se abre. Quando eles atravessam para o outro lado, Elias olha para Eliseu, e olha que interessante, quando divide os dois lados do Jordão, direita e esquerda, eles passam em terra seca. O versículo 9 diz: sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça. Sabe o que eu me lembro? Eu me lembro de Jesus dizendo: buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Sabe por quê? Porque todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que bate a porta se abrirá. Era Elias dizendo: Eliseu, eu pedi para você ficar em Belém, você continuou. Eu pedi para você ficar em Jericó, você continuou. Eu pedi para você ficar do outro lado do Jordão, você atravessou comigo. Então quer saber de uma coisa, Eliseu? Pede o que tu queres. Sabe o que Deus está dizendo para alguém? Através da sua fidelidade, eu vou cumprir os meus propósitos na sua vida. Através da sua fidelidade, você terá orações respondidas. Através do seu posicionamento perante o chamamento de Deus na sua vida, Deus vai dizer para você: pede o que tu queres. Alguém pode dar glória a Deus por esta palavra? Elias dizendo em outras palavras: Eliseu, tu fostes fiel comigo. Eu disse que ia partir. Você seguiu um homem que já sabia que não iria conviver com você mais, mas você continuou, porque você teve uma palavra. Você manteve uma palavra. Então, já que você teve uma palavra, o que tu queres? Só que o interessante é que quem é fiel pode ser ousado na pedida. Vou repetir: quem é fiel pode ser ousado na pedida. Por quê? Olha o que Eliseu pede. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do Espírito que habita em você sobre mim. Peço-te que haja porção dobrada. E olha a resposta de Elias: coisa difícil pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não, não se fará. Sabe o que eu acho interessante? É Elias dizendo: por causa da tua fidelidade, Eliseu, você pode ver coisas que outras pessoas não viriam.
Olha que interessante, Elias está dizendo, é difícil o que você me pediu, mas vamos fazer o seguinte, você caminhou comigo até agora, certo? Então se você vê o que vai acontecer, você recebe. Mas se você não vê, você não recebe. Sabe o que eu acho interessante? Fidelidade não é só sobre corpo presente, mas é em espírito conectado. Sabe por quê? Eliseu poderia ter andado esse tempo todo com Elias como um servo, mas Eliseu não andou com Elias somente como servo, mas como discípulo. Sabe o que eu acho interessante da característica de alguém que é discipulado? Discipulado é alguém que acata e se espelha naquele que discipula. Então Eliseu não está só servindo um copo de água para Elias. Eliseu não está só servindo um copo de água para Elias. Eliseu está aprendendo com as atitudes de Elias como ser um profeta. Ou seja, é muito mais do que servir. É um servir que recebe mais como aprendizado. Sabia que é isso? Isto significa um crente que adora de verdade na igreja? Porque o que é culto? Prestar culto é servir. Só que olha que interessante, quando a gente vem para a igreja servir, a gente recebe. Só que, como pode alguém que serve o prato, recebe de comer? Como pode alguém que lava os pés, receber sandálias novas para caminhar? Como pode alguém que adora, receber favor? Esta é a lei do evangelho. Maior é o que serve. Irmão, desculpa se eu não vim pregar a palavra que veio te agradar, mas eu vim carregar uma palavra bíblica. Maior no reino de Deus é aquele que serve. Que posição você tem ocupado na igreja? Aquele que serve ou aquele que vem servido? Hoje eu vim para a igreja porque eu preciso ouvir uma palavra. Todos nós precisamos ouvir uma palavra, mas Deus está interessado em quem entrou nesta casa disposto a entregar algo para Ele. E posso te dizer algo: quem entrega algo para Deus, Deus tem algo preparado para você. Se você mudar sua maneira de culto, de receber para entregar, quem entrega recebe. Está entendendo? É uma via de mão dupla. O culto é uma via de mão dupla. Quem entrega recebe, mas quem vem receber não entrega e também não recebe. A partir de hoje eu profetizo que o culto que você vai fazer vai ser diferente. Chega de vir aqui ouvir alguma coisa. Você veio declarar alguma coisa. Você veio expressar alguma coisa. Você veio entregar alguma coisa. Chega de dizer eu preciso ir para a igreja porque eu preciso receber algo. Todos nós precisamos. Mas será que você não precisa entregar algo? Será que você não precisa de renunciar a algo? Eliseu largou tudo que tinha. Eliseu largou o passado. Eliseu largou a ocupação. Eliseu largou o ofício, largou o trabalho e disse: agora eu só vou entregar. Chega de querer receber, agora eu só vou entregar. Sabe o que Deus está dizendo? Para quem tomar a posição daquele que entrega, daquele que serve, brado dos céus: o que tu queres que eu te faça? O que tu queres que eu te faça? Será que Deus faz essa pergunta para você nesta noite? Eu venho antever, vou dar um spoiler para você. Deus só faz essa pergunta para quem veio servir. Agora eu quero saber, você veio servir ou você veio ser servido? Permita-me. Eu ouvi um pastor falando umas 2, 3 semanas atrás a diferença de um obreiro para um voluntário. Voluntário serve quando pode, obreiro serve sempre. Voluntário obedece escalas, obreiro obedece chamada. Entenda uma coisa, nós somos obreiros da última hora. Nós somos os servos da última hora. Foi cantado aqui que nós somos a geração do arrebatamento. Nós somos a geração do avivamento. Mas como você vai viver um avivamento se você não entrega nada? Como você vai ser arrebatado se você não entrega nada? Deus não está à sua mercê. Você que tem que estar à mercê de Deus. Você que veio servir a Deus. Você que é servo. E Elias diz: se tu veres, tu vais receber.
Sabe o que eu acho interessante? Esta palavra, eu quero fazer um paradoxo com João capítulo 14. João capítulo 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique conosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Por quê? Porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Assim como a bênção dobrada que Eliseu precisava ver, o Espírito Santo é só para quem consegue ver também. E talvez você diz, mas nós servimos a um Deus invisível, Samuel. O que nós iremos ver? Nós iremos ver a mesma visão que o apóstolo Paulo teve na dimensão espiritual. Sabe por quê? Lembra quando o apóstolo Paulo cai do seu cavalinho, cai do seu animal? Sim, eu digo cavalinho porque vai muito mais de uma jumenta, porque o ditado quando cai do cavalo é quando a pessoa se decepciona, quando ela não enfrenta aquilo que ela achou que ia enfrentar. Depois que Paulo tem um encontro com Jesus, o que acontece? Os seus olhos foram escamados, ele tem escamas em seus olhos, mas quando ele foi cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz, em Atos capítulo 9, as escamas caíram, e agora o apóstolo Paulo pode ver. Sabe o que Deus está dizendo? A porção dobrada que é o meu Espírito sobre a casa da igreja evangélica Avivamento da Fé de Trumbull eu vou tirar as escamas nesta noite. Você vai voltar a ver, você vai voltar a ver. Sabe por quê? Tem pessoas que não recebem aquilo que pedem, porque a fé não traz uma capacitação de ver com os olhos espirituais. Mas sabe o que Deus está dizendo? Eu vou acrescentar o dom da fé nessa noite, e você vai passar a ver. Abra os teus olhos, pede para Deus, Deus, tira as escamas, tira as escamas. Era Paulo dizendo, agora eu posso ver. Eu estudei tanto, eu era tão dotado de escrituras, eu estudei aos pés de Gamaliel, mas eu nunca vi o que eu vi agora, porque tem um Espírito que abre os meus olhos. É Elias dizendo para Eliseu, Eliseu, pode até acontecer, mas agora é a prova, se você tem o Espírito, ou se você não tem o Espírito. Deus está dizendo para alguém, para quem tem meu Espírito, receba a visão espiritual. Para quem tem meu Espírito, Efata, abre-te, abre-te, você vai voltar a enxergar. Aleluia, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Difícil coisa pediste, mas se tu veres, receberás. Como é que vê quando a situação é contrária? Como é que enxerga quando o vento é contrário? Como que enxerga, sendo que a realidade não se adapta com a promessa? Abra os nossos olhos espirituais, Senhor, para que nós possamos ver aquilo que o mundo não vê. Jesus diz em João 14, vocês vão receber algo que o mundo não recebe. Por quê? O mundo não vê. Lá fora estão com escamas ainda, mas se você está aqui dentro, as escamas precisam cair. Você vai voltar a ver. Aleluia, glória a Deus. Olha que interessante. Ainda em João capítulo 14, vamos fazer esse paradoxo. O versículo 12, olha o que diz. Na verdade, vos digo, que aquele que crê em mim, também fará obras como estas. E mais, não só obras como a que eu faço, e fará obras maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Entendendo o âmbito teológico, nós sabemos que obras maiores não tem a ver com relevância, mas com quantidade. Não tem a ver com a proporção poderosa do milagre, mas a quantidade de milagres. Por quê? Jesus teve 3 anos e meio de ministério. Agora a igreja de Atos 2 não teve fim, ela se estende até hoje. Ou seja, Jesus estava dizendo, eu tive 3 anos e meio de ministério para realizar estas obras, mas vocês terão até a eternidade para fazer estas obras. Era Jesus dizendo, vocês farão mais obras, porque o alcance de vocês será maior. Por isso você entende porque Jesus disse, eu vim para os perdidos da casa de Israel. Por quê? Jesus quer treinar os da casa, para os da casa espalhar. Irmão, isso é discipulado. Isto é discipulado. Billy Graham, permita-me, pastor Billy Graham disse uma vez, eu ganhei muitas almas, milhões de almas,
mas eu preferiria, olha isso aqui, Billy Graham diz, eu preferia andar com 12 homens e repartir da mesma unção e da mesma chama que eu tenho, para que eles também discipulem. É por isso que Jesus disse, ide e fazei discípulos. Por quê? Discípulos é alguém que se espelha nas ações daquele que discipula. Eliseu estava se espelhando no discipulado de Elias. Os discípulos estavam se espelhando no discipulado de Jesus. Jesus diz, vamos fazer obras maiores que essa. Por quê? Jesus veio para Israel. Agora, os discípulos, Atos capítulo 1, versículo 8. E recebereis poder que vem do alto, e ser-me-eis testemunhas, na Judeia, em Samaria, e até os confins da terra. Assim como Eliseu pedia uma porção dobrada para um maior alcance, Jesus estava dizendo, sobre os meus discípulos, sobre os meus seguidores, sobre os meus filhos, eu vou derramar uma porção dobrada, para alcançar uma porção territorial. Sabe o que Deus está dizendo? Você não recebe o que é derramado aqui, para guardar com você, ir para sua cama dormir e amanhã voltar a trabalhar. Alguém me entende nesta noite? Aquilo que você recebe é para compartilhar com a vida de alguém. Aquilo que você recebe aqui é para compartilhar com a vida de alguém. Jesus trabalha desta forma. Ele incendeia alguém, para esta pessoa incendiar outra, e aí começa uma contagia, uma contagiosa espalhação do poder dele. É isso que um discípulo faz com o seu discipulado. Ele coloca para fora o que ele tem, para o seu discipulado discipular outros, e assim formando bases, pessoas, ministérios. Quantos podem dizer amém? Aí o que acontece? Eu já falei no âmbito do Novo Testamento. Eles alcançaram Judeia, Samaria, os confins da terra. Tanto é que a palavra é pregada até hoje. Mas e Eliseu? Eliseu pediu porção dobrada. Repita comigo, porção dobrada. Quantos milagres estão registrados em 1 Reis e também no começo de 2 Reis de Elias? 7. Quantos milagres estão registrados em 2 Reis sobre Eliseu? 14. Porção dobrada. Agora, olha que interessante. Se vires, receberás. E sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Também levantou a capa de Elias que dele caíra. E voltando-se parou à margem do Jordão. E tomou a capa de Elias que dele caíra e feriu as águas e disse, onde está o Senhor Deus de Elias? Era Eliseu dizendo, eu fui fiel, eu fui discipulado, eu vi, agora, cadê minha bênção? Aleluia, se você pegar isso aqui, irmão, é por isso que Malaquias diz, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe por quê? Deus não falha com suas promessas. Repita comigo, Deus não falha com as suas promessas. Agora sem incomodar, mas fala para o irmão que está do teu lado, Deus não falha com as suas promessas. É Deus dizendo, você foi fiel, você largou tudo, você renunciou tudo, teve 3 oportunidades de deixar, continuou, viu? Agora está no direito de cobrar. Eliseu, Deus, Senhor Deus de Elias, aonde tu estás? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um lado ao outro, e Eliseu passou. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte de Jericó, disseram, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Sabe o que eu acho interessante? O espírito do Senhor se apossava da vida de Elias, e esse espírito do Senhor trabalhou na vida de Eliseu. Era assim que Deus fazia no Antigo Testamento, se apossava para uma obra específica, com certas pessoas, e saía. Só que, em João capítulo 14, o que Deus promete? O que nosso Jesus promete? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito
da verdade. Entenda comigo, já estou encerrando, entenda comigo. Quando Eliseu pede porção dobrada, Elias sobe, só que a capa fica. Elias sobe, mas a capa fica. Elias sobe, mas a capa fica. Por que que a capa fica? Porque a capa, no Antigo Testamento, é sinônimo de autoridade. Capa no Antigo Testamento é sinônimo de autoridade. Quando a capa cai, é o cenário dizendo: a autoridade que estava em Elias vai descer para você. A unção que estava em Elias vai descer sobre você. Só que aí que está mais pesado. A autoridade que estava em Elias vai descer sobre ti. Por quê? A porção dobrada de Elias para Eliseu era muito mais do que feitos, mas era autoridade. A autoridade tem a ver com o quê? Poder. Quem tem autoridade tem poder para comandar. Só que em Atos capítulo 1 versículo 8 diz: e recebereis poder que vem do alto. Aonde a capa de Elias veio? Quando Elias subiu, a Bíblia não diz que a capa ficou no chão. A Bíblia diz que a capa caiu de Elias. A Bíblia diz que a capa caiu e Eliseu pegou. Por quê? A única autoridade no mundo espiritual que você precisa não vem de baixo, vem de cima. Posso dar outra evidência da palavra para você dar um glória gostoso? Quem fechou o túmulo de Jesus? Era de cima ou era de baixo? Era de baixo. Mas quem abriu o túmulo de Jesus? Anjo. Que vem de onde? De cima. Sabe por quê? Toda a confirmação ministerial, profética, de promessa que você precisa, não vem de baixo primeiro, vem de cima. Vem de cima. É por isso que Gênesis capítulo 1, versículo 2, a palavra diz: e o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Pairar é uma ação de quem está de cima e desce para o raso. É Deus dizendo: eu estou descendo com autoridade para quem ousou ser fiel. Eu estou descendo com autoridade para quem ousou ser fiel. É por isso que eu escolhi como tema a capa do Espírito. Por quê? A capa encobre, a capa abraça, a capa encaixa na vestidura. É Deus dizendo: o Espírito Santo não vem só para controlar, o Espírito Santo não vem só para trazer poder, o Espírito Santo vem para cobrir. O Espírito Santo vem para cobrir. É por isso que ele pairava em Gênesis capítulo 1, versículo 2. É por isso que em Atos capítulo 2, o Espírito Santo desceu. Por quê? O maior poder que você precisa não vem de baixo, vem do alto. Se coloque sobre os seus pés, por gentileza. Se coloque sobre os seus pés, por gentileza. Aleluia, glória a Deus. Elias, ou Eliahu, significa o Senhor é meu Deus. Eliseu, ou Elisha, Elishua, significa Deus é salvação. Olha que interessante. Aquele que discipulou disse: meu nome é o Senhor, é o meu Deus. Mas o discipulado, o significado do nome é: o Senhor é salvação. Sabe por quê? Você vê que a profundidade dos nomes são diferentes. Elias é o Senhor é meu Deus, mas Eliseu é o Senhor é salvação. Por que que o significado de Eliseu é mais profundo do que o significado de Elias? Porque o significado do nome de Elias remete a ele mesmo, mas o de Eliseu é de uma ação espontânea para mais pessoas. Porque quem discipula nunca forma alguém, quem discipula fielmente, nunca forma alguém para ser pior do que ele, mas para ser melhor. Quando Jesus disse: fareis obras maiores do que estas, era Jesus dizendo: o meu alcance foi em Israel, mas pela minha palavra o seu alcance será até os confins da terra. Posso orar pela sua vida? Então levante as suas mãos agora. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu creio na tua palavra.
Eu creio, que há um poder que não vem da terra, que vem do alto. Há uma capa que repousa sobre essa igreja, que não vem de baixo, mas vem do alto. E Senhor, como a profeta da tua casa, como atalaia da tua palavra, eu quero profetizar que esta capa não vai sobrevoar sobre, mas vai alcançar, vai abraçar e vai vestir a tua igreja. E a partir de hoje, a tua igreja vai sair da teoria e vai partir para a prática, em nome de Jesus. Eu profetizo que a pedido de oração, que o pastor Charlie não vai receber mais, porque essa pessoa já tem a capa da salvação, já tem a capa do Espírito Santo, e vai perceber: eu não preciso ir no pastor para pedir, há um Espírito que mora dentro de mim, que me dá autoridade para pedir porção dobrada. Então, Senhor, como chamado para a tua obra, eu quero pedir porção dobrada para o teu povo, porção dobrada sobre a tua casa, porção dobrada sobre a tua igreja, e que nós possamos, Senhor, partir dessa para um novo nível, uma nova temporada, uma nova história. Espírito Santo, não cesse de trabalhar em nossos corações, em nome de Jesus. E você que recebeu, aplauda o nome de Jesus.